Olá, paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC, apostila 5. Estamos trabalhando nesse módulo heresiologia. Vamos então retomar o vídeo da página 117. Estamos tratando aí de algumas seitas e nós entramos hoje na Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil tem como fundador o ítalo-americano Luiz Franciscon, nascido em 29 de março de 1866, na comarca de Cavasso Novo, província de Udine, na Itália. Franciscon imigrou para os Estados Unidos após servir no exército, chegando à cidade de Chicago, estado de Illinois, em 1890. No ano de 1891, se converteu ao protestantismo através da pregação do irmão Miguel Nardi. Em março do ano seguinte, junto ao grupo evangelizado pelo irmão Nardi, algumas famílias da Igreja Valdense fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana, tendo sido eleito Filippo Grilli como pastor e Franciscon como diácono. Em 1910, depois de ter estabelecido trabalho na Argentina, Franciscon e Diácono Lombardi dirigiram-se ao Brasil, onde desembarcaram na cidade de São Paulo em 8 de março daquele ano. No segundo dia de estada na capital paulista, conheceram um italiano ateu chamado Vincenzo Pievani na Praça da Luz, região central da cidade, para quem pregaram o evangelho. Parece, todavia, que de início seu trabalho foi pouco promissor, até que em 18 de abril, Lombardi partiu para Buenos Aires e Franciscon foi para Santo Antônio da Platina, cidade interiorana do estado do Paraná. Chegando lá em 20 de abril de 1910, deixou estabelecido ali um pequeno grupo de crentes pentecostais, o primeiro grupo desse segmento no Brasil. Erros doutrinários da congregação. Não basta ter Jesus para ir para o céu, é preciso pertencer à congregação cristã no Brasil. Um dos maiores problemas que encontramos na CCB é que eles se julgam os únicos salvos, a única igreja certa ao ponto de não aceitarem outros cristãos. Sobre o estudo da Bíblia, para os membros da CCB, a Bíblia não precisa ser estudado, pois o Espírito Santo dirige tudo. Os batismos, para a CCB, o batismo realizado por ministros evangélicos de outras denominações, mesmo que seja por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são falsos. O poder salvífico do batismo, segundo a doutrina da CCB, o batismo tem poder purificador, de purificar o homem do pecado. Sobre o uso do véu para as mulheres, não se trata de um simples costume, mas de um princípio doutrinário, o uso do véu por parte das mulheres. Somente há salvação eterna para os membros da CCB. E o dízimo é condenado por adotarem apenas as ofertas como forma de contribuição. A CCB afirma que a contribuição dizimar é um erro e que este é um modelo de contribuição das seitas. Não existem pastores humanos. A CCB não adota e tampouco reconhece o ministério do pastor. Para ele, somente Jesus é pastor. Os demais são ladrões e salteadores. O movimento denominado, aqui uma outra seita, Só Jesus. O movimento denominado Só Jesus, também conhecido como os unicistas, são defensores da teologia da unitariedade de Deus. Os adeptos dessa doutrina acreditam que não existe uma trindade divina, mas um único Deus. Portanto, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, Jesus. Essa corrente doutrinária tem origem em Sabélio, no ano 260 depois de Cristo. Ficou conhecido como sabelianismo ou modelismo. Na ocasião foi combatida e banida pela igreja. Recentemente, meados do século passado, algumas igrejas ou líderes de algumas denominações resgataram essa doutrina. Por essa heresia ter ressuscitado entre grupos neopentecostais, há quem diga que se trata de uma nova versão pentecostal de uma velha mentira. Entre os crentes na existência de Jesus como único Deus, entre os seguintes grupos:
Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, Igreja Pentecostal Unida, Igreja Pentecostal da Fé Apostólica, Igreja Evangélica Cristo Vive, Igreja Evangélica Voz da Verdade, Igreja Pentecostal Unida do Brasil e Tabernáculo da Fé. Seitas não cristãs na página 119. Chamamos de seita não cristãs aquelas cujas doutrinas não têm suas origens no cristianismo, ainda que algumas tenham se apoderado de elementos ou linguagens oriundas de religiões denominadas cristãs. Entre as muitas seitas modernas está o ateísmo, que pode não professar a fé em uma divindade, mas tem doutrinas que a caracteriza como um grupo religioso. O espiritismo nas versões clássicas e populares e o esoterismo. Bem, o ateísmo é uma filosofia de vida que parte do pressuposto de que não existe Deus. Espiritismo. Quando falamos de espiritismo, estamos nos referindo a uma das mais antigas formas de manifestações religiosas da humanidade. Há registro de que moradores da Mesopotâmia, antecessores de Abraão, já praticavam culto onde espíritos de mortos eram invocados e cultuados. Clássico. O espiritismo clássico. Foi a mais antiga tramóia religiosa que o maligno inventou para confundir as pessoas. Entretanto, foi no início do século XIX que ela tomou uma nova configuração como a conhecemos hoje. Houve um avivamento, um recrudescimento, um ressurgimento, com um fato que aconteceu com a família Fox em Hydesville, nos Estados Unidos, no ano de 1848. Em meados daquele ano, as filhas do casal passaram a ouvir golpes na porta e objetos que se moviam de um lado para o outro da casa. Finalmente, na noite de 21 de março de 1848, Kate Fox, uma adolescente, desafiou o poder invisível e repetiu o barulho como um estalar de dedos. O desafio foi aceito e cada estalar de dedos era repetido, o que surpreendeu toda a família. Dessa forma, se estabeleceu contato com o mundo invisível, e a notícia alastrou-se por todas as partes, admitindo que tais espíritos eram dos mortos. Partindo desse acontecimento, que recebeu ampla cobertura dos meios de comunicação da época, propagou-se o espiritismo por toda a América do Norte. Na época, outros países da Europa também foram visitados. Na França, a figura máxima que deu força ao espiritismo é conhecida pelo nome de Allan Kardec. Trata-se de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon em 3 de outubro de 1804, formado em letras, ciências e doutorado em medicina. Foi companheiro de universidade e amigo de Pestalozzi, de quem se tornou discípulo e cujo sistema educacional ajudou a propagar. Bem, uma outra seita anticristã, popular ou baixo espiritismo. Apesar de ser do termo espírita como manifestação religiosa ter sua origem na crença de Kardec, o mesmo tornou-se forma de classificação de todos os outros grupos que acreditam em evolução dos espíritos, comunicação dos vivos com os mortos e invocação de espíritos das mais diversas procedências. Entre os grupos religiosos brasileiros considerados espíritas estão os grupos afro-brasileiros, tais como Candomblé, Umbanda, Quimbanda. Esse segmento foi cunhado de baixo espiritismo ou espiritismo popular. Apesar de terem doutrinas comuns, como a reencarnação e comunicação com os mortos, essa categoria de religião difere em outros vários aspectos do espiritismo clássico. No conjunto de crenças estão os seguintes valores e práticas: cerimônias litúrgicas com o batizado e o matrimônio, a presença de imagens em seus cultos, o emprego de plantas em seus cultos, a música dos pontos cantados para as entidades, sacrifícios de animais em rituais para orixás, consagração de pessoas para orixás através de ritos de rapagem de cabeça, como forma de entrega do fiel
a determinada entidade, uso de imagens de santos católicos com nomes de orixás, apesar de terem muitas coisas em comum entre os segmentos espíritas brasileiros e a doutrina espírita, um segmento, linha da Umbanda, denominado de Umbanda Branca, que mais se aproxima do kardecismo, mas que guarda pouca ligação com o candomblé, o xambá, o xangô do Recife, o tambor de Minas ou o batugu. Bem, nós encerramos então na página 122 e no próximo vídeo nós entramos em heresias cristãs modernas, ok? Deus abençoe e obrigado.